Olá, companheiros do Instituto Federal de Pernambuco, e a quem interessar, nós vamos apresentar para vocês um vídeo que fala da emenda constitucional chamada PEC 241, que está tramitando no Congresso Nacional, inclusive já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, e ela congela salários, ela congela investimentos durante 20 anos. E confesso a vocês que eu nunca tinha visto algo tão terrível contra o serviço público e contra os seus servidores como essa PEC. Eu quero chamar a atenção de vocês para que vocês assistam o vídeo, façam uma reflexão e pensem. Nós precisamos imediatamente tomar uma atitude, porque essa PEC ela não prejudica apenas nós, os servidores, ela prejudica toda a população, ao congelar por 20 anos. Investimento é algo absurdo. Então eu só peço a vocês que assistam e façam uma reflexão, porque nós temos muito pela frente a lutar para barrar essa PEC, que é um mal para o Brasil, não apenas para os servidores. Eu sou Helenira, do Instituto Federal. Eu vou começar a apresentação. É importante deixar claro o seguinte: essa apresentação, conforme eu vou mostrar aqui, ela foi elaborada pelo companheiro Luciano Veras, que é um companheiro presidente do Sindiprebs, lá de Santa Catarina, e ela foi elaborada para ser apresentada para o Fórum Catarinense em Defesa do Serviço Público. Ela não foi elaborada por mim, nem pela CND, e aí eles autorizaram a gente a disponibilizar para todo mundo, e por isso a gente tomou a liberdade de usar, porque ela está muito boa a respeito da PEC, e aí a gente vai trabalhar o conteúdo. Bom, essa é a proposta de emenda constitucional 241, ela foi apresentada pelo vice-presidente interino, Michel Temer, de acordo com uma proposta que foi feita pelo ministro Henrique Meirelles e pelo secretário de Planejamento, Diogo de Oliveira, e aí a gente vai entrar, então, no debate. Primeira coisa, ela é uma proposta que foi encaminhada para a Câmara de Deputados. Ela é chamada de novo ajuste fiscal. E isso é muito grave, porque ela estabelece que toda a despesa primária do governo e dos poderes será limitada ao que foi gasto no ano anterior, corrigido pela inflação. Esse congelamento acontecerá por 20 anos. Eu quero que vocês prestem atenção ao fato de que esse congelamento ele não está sendo estabelecido por lei ordinária, ele está sendo colocado na Constituição Federal, no capítulo das disposições transitórias, e ele está congelando todo o gasto primário do governo federal por 20 anos. Quem será atingido? Basicamente todo mundo. Mas, primeiramente, a gente sabe que teve o projeto de lei complementar, não sei se todo mundo acompanhou o debate do projeto 257, que foi a renegociação da dívida dos estados. Ele é um projeto semelhante, mais grave, mais incisivo e que está sendo colocado em emenda constitucional para todos os poderes ligados ao orçamento federal. Como é hoje? Hoje a gente tem uma questão que é muito importante, é que o orçamento de educação e o orçamento de saúde, eles são definidos como um gasto mínimo percentual do que é arrecadado pelo orçamento. Então, está definido na Constituição um orçamento mínimo de 18% de tudo que é arrecadado tem que ser investido em educação. E um orçamento mínimo igual ao do ano anterior, corrigido pelo crescimento do PIB, tem que ser gasto em saúde. E para o ano que vem, é 13,7% do orçamento. O que acontece é o seguinte: a partir da PEC, o mínimo estabelecido constitucionalmente vai deixar de existir, ele deixa de ter força, e o que ganha é um máximo de gasto de acordo com o que foi gasto no ano anterior. Então, altera os critérios para os cálculos de despesa mínima, a correção vai ser feita pela inflação do ano anterior, e somente isso. Então, mesmo que o PIB cresça, mesmo que você tenha uma recuperação econômica, mesmo que você tenha, por exemplo, você economizou dinheiro num ano,
Isso significa que vai sobrar dinheiro para poder investir mais no ano que vem? Não, pelo contrário. Porque como o orçamento do ano seguinte depende do ano anterior, se você economizar, no ano seguinte você tem menos dinheiro para gastar, para investir em educação e saúde, principalmente. E pior ainda, quem vai deliberar como esse máximo vai ser gasto é o Congresso Nacional. E vocês imaginem, com esse Congresso retrógrado que a gente tem, da bancada do boi, da bala e da Bíblia, imagina só como é que vai ser definido o investimento do país em educação, saúde, justiça, segurança, em todas as áreas. E não tem aumento real. Detalhe importante, está proibido textualmente na emenda constitucional que tem aumento real no gasto. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, vai definir esse gasto com base nas regras do ano anterior. E esse limite, ele vale para todos os poderes, para todas as empresas dependentes do governo e para o Ministério Público, Tribunal de Contas, Executivo, Judiciário, Legislativo, Defensoria Pública, todo mundo. A correção que vai acontecer, ela está estabelecida de acordo com o IPCA, que é um índice de inflação, que só poderá ser alterado depois de 10 anos de congelamento. E apenas pelo presidente da República em exercício. A gente tem uma questão muito grave, é que o PCA ele só é definido em janeiro de cada ano. O que significa, como a lei de orçamento é definida antes, você vai fazer a lei com esse limite de gasto a partir de uma estimativa do governo de quanto é esse índice de inflação, e depois, em janeiro, e a partir da execução, você vai ter que ter uma adequação do gasto. O problema disso é que você imagina, se já é difícil estabelecer quanto é esse teto, porque você tem que consolidar todos os dados de tudo que foi gasto, você também tem o problema de que você depois vai ter que adequar isso, e tudo isso tem que ser feito por determinação do Congresso Nacional. Então, é na fase de execução, e aí é a parte mais divertida. Quem já leu o 257 vai perceber que isso aqui é um aprofundamento do 257 em relação a todo o serviço público federal. Porque o que acontece? O que acontece com o gestor que desrespeitar o limite máximo? O que acontece com ele? Ele não vai poder mais reajustar o salário dos servidores públicos, criar cargos, empregos ou funções, alterar estruturas de nenhuma carreira, admitir ou contratar pessoal a qualquer título, com exceção de cargos de chefia e direção, e realizar concursos públicos. Então, percebam o seguinte, a gente vai ter uma condição em que, se o cara desrespeitar o teto, independente de onde for investido o dinheiro que superar o gasto do teto, no ano seguinte, ele fica proibido de estruturar o serviço público. Então, vocês imaginem que toda a discussão de carreira, todos os nossos direitos estão jogados na lata do lixo. Não tem mais serviço público. Eu vou ler textualmente, essa é uma fala da companheira Maria Lúcia Fatorelli, porque ela explica qual é a razão disso. Porque uma coisa que é importante deixar claro é que esse limite é do gasto primário. O que é que está fora da conta do gasto primário? O pagamento de juros. Então, percebam que é toda a prioridade para o pagamento de juros da dívida e nada mais. O esquema da dívida é o mesmo no mundo todo. Se gera uma dívida ilegal, aplica-se juros para fazer essa dívida crescer de forma absurda e depois cria-se o aparato legal para justificar a retirada de direitos sociais, em nome do pagamento dos juros e amortização da dívida. É importante repetir uma fala que a Maria Lúcia sempre faz, que é, o que é essa dívida? Dívida é alguma coisa que eu vou lá, peço para minha mãe o dinheiro para eu comprar um carro, depois eu tenho o carro e vou pagar para ela a dívida. Tem um benefício. A questão é, onde essa dívida foi formada? Cadê o benefício para o povo brasileiro? Por que é que a gente deve? E é por isso que a gente defende que tenha a auditoria da dívida, porque é fundamental a gente desmascarar que essa dívida não existe e que essa prioridade total do Estado brasileiro para pagamento de uma dívida cujo benefício a gente nunca viu é, na verdade, uma imoralidade, uma ilegalidade. Essa PEC, só um pouquinho, volta. Essa PEC congela por 20 anos o orçamento.
Se houver crescimento econômico, não há possibilidade de revisão do congelamento. Isso está sendo feito com a justificativa de que o ajuste vai possibilitar destinar recursos para quitar a dívida. Ou a gente desmascara essa dívida, ou estamos condenados constitucionalmente por 2 décadas. É importante dizer que isso aqui não vem isoladamente do governo Temer. O governo Temer, além dessa proposta de emenda constitucional, ele tem outras 2 medidas muito graves que vão no sentido de priorizar o pagamento da dívida, o que significa priorizar a transferência de dinheiro para o sistema financeiro nacional e internacional como a prioridade número 0 da nação, que são a MP 727 fazendo uma transferência enorme. O que a MP faz? Ela cria prioridade nacional para o procedimento de privatização. Todas as empresas públicas, todas as universidades, escolas, não está escrito em nenhum lugar o que pode ser privatizado, mas está escrito que tudo pode ser privatizado se a gente tiver a prioridade nacional, que é a prioridade do pagamento de dívida. E a outra, obrigado, é a reforma da Previdência. A gente vai pegar a parcela do nosso dinheiro, porque todo o dinheiro que tem na Previdência foi acumulado a partir dos descontos, ou seja, do nosso investimento como os trabalhadores, e também eles vão prejudicar a nossa possibilidade de se aposentar, de ter seguridade social e fazer também a transferência desse patrimônio, que é um patrimônio dos trabalhadores, transferir para o sistema financeiro. Aí o seguinte, né? Ela não é uma proposta de equilíbrio estrutural. Não vai equilibrar nada. O que vai acontecer é que, se ela for aprovada, a implementação vai reduzir a ação estatal. Ou seja, prejudica diretamente o servidor público, que é o primeiro penalizado, porque as nossas carreiras, as nossas reivindicações salariais, de condições de trabalho, todas estão paradas, né? Vão bater nesse limite máximo, mas, além disso, ela vai interferir também na prestação de serviço. Então, a sociedade vai ficar sem acesso ao serviço. Por quê? Porque o serviço vai estar limitado ao pagamento, a investimento desse congelamento. Então, uma coisa muito importante para a gente pensar é que a gente tem o seguinte: você tem crescimento vegetativo de todas as folhas e gastos. Sem contratar mais nenhuma pessoa, a folha salarial cresce, porque existem progressões, porque existem aposentadorias, porque existem direitos que a gente acumula. E alguma pessoa faz um mestrado e passa a ter direito a RT. A questão é, não vai ser possível conceder esses direitos. E não adianta eles são legais, eles estão previstos em lei. Só que esse máximo está colocado na Constituição. E aí os governantes vão olhar para a gente e vão dizer, é verdade, você tem direito. Você tem direito segundo a lei tal, mas acontece que a Constituição me proíbe de fazer esse gasto. Então, o que a gente tem vai ser tirado até o limite da gente ser demitido, da gente ter colegas contratados por via terceirizada, e a gente não pode se esquecer que o STF já autorizou a contratação para qualquer atividade do serviço público de pessoal terceirizado, o que significa que aquela universidade privada de 5ª categoria que tem na sua cidade vai poder ser mediadora de mão de obra para contratar professor para trabalhar do seu lado no seu instituto, para contratar pessoal, por exemplo, para fazer o registro acadêmico. Então, vocês imaginem o que isso significa para o funcionamento e para a qualidade da educação federal e do atendimento de todas as áreas, seguridade, assistência social, tudo isso vai bater no teto de gasto. E os ricos, claro, não vão pagar essa conta, porque rico não usa escola pública, rico não usa sistema único de saúde, rico não vai ter atingido o seu investimento, pelo contrário, eles são, principalmente quem está ligado ao sistema financeiro, quem vai ficar com a parcela desse dinheiro. E, por último, a gente tem, junto com isso, como eu já falei, a 257, e tem um outro projeto de lei que obriga estados e municípios a fazerem isso. E isso já está acontecendo no país inteiro. A gente sabe que tem estados que estão parcelando salário, que estão retirando direito, achatando carreiras, aumentando contribuição previdenciária, ou seja, o que está acontecendo via PEC no governo federal vai acontecer com todo o serviço público.
Outra coisa importante é que essa PEC não coloca na conta da despesa primária que está contabilizada para o teto a transferência para os estados e municípios, o que significa também que as nossas escolas, por exemplo, podem ser estadualizadas como forma de respeitar o limite máximo do teto, porque aí o governo transfere dinheiro para os estados e, é lógico, não vai transferir a mesma quantidade que investe atualmente diretamente. A gente tem a tramitação desse projeto, esse projeto gravíssimo, ele entrou agora para ser avaliado na Comissão de Constituição e Justiça. Nessa semana, o relator foi indicado, é Danilo Forte, deputado federal pelo PSB do Ceará, e ele vai ser, na Comissão de Constituição e Justiça, eles simplesmente vão apreciar a constitucionalidade, ou seja, se essa emenda constitucional fere ou não as cláusulas pétreas da Constituição. Se não ferir, é encaminhado para uma comissão especial para analisar o mérito. Essa comissão não é, a tramitação de PEC não é igual à tramitação de outros projetos de lei. Mesmo falando sobre educação e saúde, e eu queria chamar a atenção que todo mundo devia ler a justificativa que tem junto do projeto, eu não sei se vocês receberam, em que o Henrique Meirelles escreve com todas as letras que a educação e a saúde no país são um gasto, e é um gasto excessivo e desmedido e desnecessário. E ele, ao escrever isso, eles vão ter que ter uma tramitação numa comissão especial. Não vai para a comissão de educação, não vai para a comissão de orçamento. Essa comissão especial tem o tempo de trabalho dela medido em sessões da Câmara. As sessões da Câmara podem acontecer 5 no mesmo dia, 8 no mesmo dia, não tem nada que impeça. E aí, depois dessas 40 sessões, vai para plenário e precisa de 308 votos de deputado para ser aprovado na Câmara. Notem que 308 é um número menor do que os deputados que votaram a favor do impedimento ilegal da presidente. Isso significa que essa discussão aqui, ela vai acontecer necessitando de menos votos. E a gente sabe qual é o comprometimento com quem que esses deputados estão comprometidos. Votado em 2 turnos, com 308 votos em cada, a gente vai ter o procedimento parecido com esse, semelhante a esse, de tramitação no Senado. Se for alterado no Senado, tem que voltar para a Câmara. Se for aprovado como está, não precisa de sanção presidencial, porque é emenda constitucional. É isso que eu tinha para apresentar. Eu acho que todo mundo percebeu a gravidade do que estamos tratando. Eu tenho feito a metáfora de que a gente discutir portaria 17, PL 4251, quando a gente tem uma PEC dessa na nossa frente, é uma coisa parecida com discutir a cor que a gente vai pintar a parede, com qual é o tipo de porta que eu vou instalar, e a casa está pegando fogo, e daqui a pouco a gente pode não ter nada, a gente vai estar na situação da Grécia, de servidor público está tendo redução de salário nominal, porque quando bater no teto, eles vão dizer, não posso dar, não vou manter o seu salário, vou te tirar a RT, vou te tirar a gratificação, vou te tirar a condição de trabalho, porque, afinal de contas, eu tenho um limite constitucional para respeitar. Gente, obrigado e é isso.